Olá amigos da República do Anime, começando a review do capítulo 186 de Kimetsu no Yaiba. Capítulo esse que confirmou algumas teorias. Hoje vou fazer bastante teorias com o nosso amigo Tanjiro e também sobre o nosso amigo Yoruichi. E eu separei algumas coisas que eu vou falar pra vocês, mas antes de falar do panorama geral do capítulo e também das teorias, peço pra você deixar um super like maroto nesse vídeo. E se não é inscrito na República do Anime, por favor, inscreva-se em nosso canal. Estamos com o alvo de chegar a 20 mil inscritos. É importantíssimo que você faça parte dos amigos da RDA. Isso me deixa feliz e honrado em ter você aqui participando e comentando nos comentários. E bora lá para a review, análise e teoria de hoje, porque tenho muita coisa para falar. Quero abrir os trabalhos falando do encontro do nosso amigo Tanjiro e o nosso amigo Yoruichi. Eu já esperava que isso fosse acontecer, já tinha falado na revisão passada do capítulo que haveria a possibilidade no flashback que ocorreria nesse capítulo, no caso no presente, de o nosso protagonista encontrar o nosso espadachim para assim abrir margem para ele aprender a 13ª forma da respiração do sol, que eu vou falar mais pra frente nessa review. E foi interessante o encontro dos dois, e foi até surpreendente a forma como o encontro ocorreu e também as revelações que aconteceram nesse encontro, que eu vou falar mais pra frente pra vocês. E uma coisa que vale falar aqui é sobre a esposa do nosso espadachim. Eu tinha dito algumas revisões atrás, para falar a verdade, logo no começo que eu comecei a fazer as reviews de Kimetsu, que haveria a possibilidade do nosso espadachim ter casado e também ter tido filho, né? E a galera na época falou que eu tava viajando, que eu estava errado, que isso não aconteceu, e a gente viu que aconteceu. Tudo bem que o filho não nasceu, porque a esposa dele teve uma morte trágica, né? Foi vitimada pelos demônios, e até por isso que ele se tornou um caçador de demônios, porque ele percebeu que precisava fazer alguma coisa, que não teria dias tranquilos, assim como ele mesmo narrou no capítulo. Então o nosso espadachim não só teve esposa, como também teve um filho. Como eu disse, o filho não nasceu, mas não muda o fato que ele formou uma família e que eu na época não estava errado no que eu falei, já que eu tinha cantado a bola, haveria a possibilidade do cara ter instituído família e até mesmo a esposa ter engravidado dele, apesar de não ter nascido filho. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Foi triste a história dele de forma geral, e pra mim gerou até um trauma nele, e por isso que ele decidiu ser caçador de demônios. E agora indo para o que interessa, indo para as teorias, começando falando do encontro dele com Muzan, nós veremos o nosso vilão trancando o orifício cubiano, porque o nosso espadachim vai tocar o terror nele. A gente já sabe como vai terminar essa luta dos dois, eu imagino que vai gerar uma luta aí entre os dois. E o que vale falar nessa parte, que provavelmente deve acontecer aí nos próximos capítulos, em relação a Tamayo, que também estava lá. Isso explica, na minha opinião, o fato dela ser tão traumatizada com relação à sua missão em acabar com Muzan, em se sacrificar, como nós vimos acontecendo no tempo presente, ela se sacrificando para salvar a galera e parar o nosso vilão, já que supostamente falando, acredito eu, que o fato do nosso amigo Muzan ter escapado do nosso amigo Yoruichi foi simplesmente o fato da Tamayo, supostamente falando em teoria, ter criado algumas das ilusões dela, né, alguma ilusão, algo do tipo, e assim possibilitou a fuga do nosso vilão, e por isso ela carrega esse peso nas costas, né, e por isso ela se sacrificou. Pelo menos essa é a minha teoria da conspiração, já que eu acredito que se o Muzan tivesse sozinho ali, provavelmente ele não teria escapado do Yoruichi, porque o cara é mais forte do que ele, o melhor espadachim do mundo simplesmente, e o cara cruzou justamente com ele, e por isso ele precisou da ajuda da Tamayo, em teoria, como estou dizendo aqui pra vocês. E falando do nosso amigo Tanjiro, apesar que tá um calor dos infernos aqui no estúdio, eu acho que eu tô aprendendo a fazer a 13ª respiração do sol também, já tô suando aqui feito os diabos, com esse monte de lâmpada que eu tenho em volta de mim, mas fechando aspa, falando do nosso protagonista, sobre a possibilidade dele ser a reencarnação do nosso amigo Yoruichi. Me parece que os dois têm algum tipo de ligação.
Eu vou apresentar algumas pistas para vocês e aí você diz se concorda ou não, se ele pode ser a reencarnação do nosso espadachim, e aí tiramos a conclusão, batemos aquele papo nos comentários, sempre com ordem e respeito. As 3 pistas aí separando para vocês, a primeira é que ambos aparentemente nasceram com a missão de matar o nosso amigo Muzan. A gente percebeu isso na segunda pista que eu vou falar para vocês, que é quando o nosso amigo Tanjiro cruza com ele no tempo presente, né, na luta lá dos dois e tal, e o Tanjiro diz, ou pensa, não lembro agora, que precisa matar esse demônio, porque é o tipo de cara que não pode ficar vivo. E o nosso amigo Yoriichi aparentemente teve a mesma impressão, teve a mesma vontade, né, a mesma conclusão quando viu o nosso demônio frente a frente no campo de batalha. E por último aqui, ambos podem fazer a respiração do sol, mas me pareceu que os dois têm uma ligação por causa disso, já que a respiração do sol não é qualquer um que pode fazer. Isso abriria margem para o nosso amigo Tanjiro ser a reencarnação do nosso espadachim. Pode ser que isso não aconteça, pode ser que ele não seja a reencarnação, já que a gente já descartou a teoria que ele tem alguma ligação familiar, já que aparentemente não parece que o nosso espadachim teve algum outro filho, né? Se casou de novo ou algo do tipo. Mas não me surpreenderia se ele tivesse casado de novo e aparecesse aí um filho e uma descendência para o futuro, que é uma possibilidade que, apesar de bem fechada, né, 99% fechada, tem aquele 1%, e aquele 1% pode mudar a história toda. E outro ponto dentro disso, em relação quando ele fala lá com a mãe dele, né, orava, né, fazia rezas pro Deus do Sol, né, que entra aquela questão dos deuses na história, que eu também falei, e a galera, mas não tem nenhuma menção de Deus na história. O simples fato de ter o Deus do Sol no meio da conjuntura, falar assim, já indica que há deuses na história, apesar de não ter aparecido propriamente falando, né? Tipo Nanatsu no Taizai. Fazia lá as orações e a família do Tanjiro também tinha essa cultura, né, em relação ao Deus do Sol, que eu já falei sobre isso. Isso pode ter abrido margem lá para o Tanjiro meio que ter sido escolhido, entre aspas. Também não há margens indicando para isso, né, que um Deus onipresente poderia aparecer e escolher alguém. Mas não muda o fato que muitas coisas que eu tinha dito aparentemente estava errada de começo, está se cumprindo agora. E isso é um fator que pode se cumprir. Agora, claro, tudo que eu tô falando é teoria. Não estou afirmando nada, porque às vezes eu falo as coisas aqui, a galera fica brava comigo nos comentários achando que eu tô afirmando. Teoria é para ser debatida, por mais viajada e fumada que seja. Mas o propósito é trazer a teoria e ver se ela acontece ou não. Se acontecer, legal. Se não acontecer, legal também. Faz parte do jogo aqui. O fato é que me parece que o nosso protagonista tem a possibilidade dele ser a reencarnação dentro das pistas que eu apresentei para vocês. E basicamente é isso. E eu quero ouvir de você nos comentários. Diz aqui nos comentários o que você achou do capítulo, as suas impressões e teorias, que a gente vai conversando por aqui. Também deixa aquele like maroto, lembrando que o like ajuda o canal. Assistiu até aqui? Inscreva-se no canal para mim, sinal de honra ter você participando e comentando nos comentários. Falei tudo o que tinha que falar, fico por aqui. Obrigado pela sua atenção. Tchau!